Gravitação quântica. A física newtoniana forneceu uma imagem coerente do mundo físico. Ela é baseada em noções claras como o tempo, o espaço, a matéria, as partículas, as ondas, as forças, as medidas e as leis determinísticas. Este modelo evoluiu parcialmente, mas permaneceu consistente e bastante estável por 3 séculos, até que a relatividade geral modificou profundamente as noções de espaço e tempo, e a mecânica quântica modificou completamente as noções de causalidade, matéria e medidas. Mesmo com o sucesso empírico imenso da relatividade geral e a mecânica quântica, ainda existem regiões obscuras com grande fragmentação da realidade. Para termos uma visão mais coerente do mundo, precisamos combinar o que aprendemos a partir das 2 teorias e encontrar uma nova síntese. Este é um grande desafio, talvez o maior de todos, um desafio nos fundamentos da física. Notáveis exceções como Dirac, Feynman, Weinberg, DeWitt, Wheeler, Penrose, Hawking, Thorpe, entre outros, a maioria dos físicos da segunda metade do século passado ignorou esse desafio. A urgência era aplicar as 2 teorias a domínios cada vez maiores. A atitude dominante era aplicar essas ideias e não as entender. O mantra era: abaixe a cabeça e calcule. Mas uma atitude pragmática levada ao extremo não é produtiva no longo prazo. No final do século XX, a atenção da física teórica ficou cada vez mais focada no problema de fundir as novidades conceituais das 2 novas teorias. A relatividade geral e a mecânica quântica abriram uma revolução, e a revolução ainda não está completa. A revolução inacabada. Grande parte da física do século passado foi marcada por uma marcha triunfante na exploração dos novos mundos abertos por 2 novas teorias. A mecânica quântica permitiu a física atômica, a física nuclear, a física de partículas, a física de matéria condensada, semicondutores, lasers, computadores, óptica quântica. Enquanto isso, a relatividade geral levou à astrofísica relativística, cosmologia, tecnologia de GPS e hoje em dia nos guia esperançosamente em direção à astronomia de ondas gravitacionais. Porém, cada uma das teorias foi formulada com suposições que contradizem uma a outra. Cito algumas. A mecânica quântica foi formulada utilizando uma variável de tempo externa, o t da equação de Schrödinger, ou um tempo fixo. Em outras palavras, a teoria necessita de um espaço-tempo de fundo não dinâmico, o espaço-tempo no qual a teoria quântica de campos é definida. Porém, esta variável de tempo externa e espaço-tempo de fundo fixo são incompatíveis com a relatividade geral. Em breve veremos que a relatividade geral acabou com qualquer chance de existir uma variável que possamos chamar de tempo global e que, de certa forma, liquidou o espaço-tempo como aceitávamos. 2. A relatividade geral foi formulada em termos de geometria na forma de um campo suave. Apenas um parêntese. Campo é uma grandeza física e possui um valor associado em cada ponto do espaço. E um campo suave pode ser entendido como um campo que não apresenta mudanças bruscas em seu valor. Este campo de geometria, por assim dizer, carregaria as características mais profundas do espaço-tempo, e a evolução deste campo seria governada por processos determinísticos, no caso, as equações de campo de Einstein. Embora essa visão seja extremamente elegante, ela é refutada pela mecânica quântica, que requer que qualquer campo dinâmico
seja quantizado em pequenas escalas e se manifeste em quantas discretos, governados por leis probabilísticas, o que impediria que o campo de Einstein fosse suave, como requer a teoria para que tudo funcione perfeitamente. 3. Além disso, aprendemos com a relatividade geral que o espaço-tempo é dinâmico e aprendemos com a mecânica quântica que qualquer entidade dinâmica é feita por quantas e pode estar em estados de superposição probabilística. Portanto, em pequenas escalas deve haver quanta de espaço e quanta de tempo, e superposição quântica de espaços. Mas o que isso significa? Viveríamos em um espaço-tempo com propriedades quânticas, um espaço-tempo quântico. O que é um espaço-tempo quântico? Como podemos escrever isso? Conclusão. Hoje, nos fundamentos da física existem confusões e incoerências. Como procurar pela gravitação quântica? Antes de tudo, eu acho importante deixar claro o que quero dizer quando digo teoria da relatividade geral. Muitos físicos possuem algum grau de discordância sobre o seu significado, mas para o físico Carlo Rovelli, a teoria da relatividade geral de Einstein é essencialmente uma teoria de espaço-tempo, na qual o que entendemos por gravitação é apenas um efeito colateral do espaço-tempo. Nesta interpretação, não existe uma teoria de gravitação em um espaço-tempo. Em outras palavras, o campo gravitacional é o próprio espaço-tempo e não mais um outro campo no espaço-tempo. Não existiria campos no espaço-tempo e apenas campos em campos. Como disse, essa opinião não é compartilhada por toda a academia e é comum ouvir frases do tipo: a teoria da relatividade geral de Einstein é uma teoria de gravitação, como se gravitação e espaço-tempo fossem entidades diferentes. Por ora, é necessário apenas entender o significado que quero dar às palavras. No momento adequado, apresentarei os argumentos encadeados de uma forma clara para que possam tomar suas decisões sobre qual é o melhor significado para a relatividade geral. Resumindo, sempre que eu disser gravitação quântica, estarei me referindo a uma teoria de espaço-tempo quantizada. Voltando, o conhecimento atual da estrutura básica do universo físico é resumido por 4 grandes áreas: a relatividade geral, a mecânica quântica, a teoria quântica de campos e o modelo padrão da física de partículas. Esse conjunto de teorias é caracterizado por um extraordinário sucesso empírico, quase único na história da ciência. Na verdade, atualmente não há evidências de qualquer fenômeno observado que claramente escape, questione ou contradiga esse conjunto de teorias. Mesmo que se acrescente algumas alterações pequenas nos modelos para dar conta, digamos, de uma massa de neutrino ou uma constante cosmológica. Porém, esse conjunto de teorias possui 2 pontos fracos. 1. Torna-se sem sentido fora de seus domínios de origem. 2. Esse conjunto de teorias fundamentais é inconsistente quando colocados todos juntos. Isso pode parecer um problema secundário que poderia ser evitado adotando a atitude totalmente pragmática do século XX. Abaixa a cabeça e calcule. Acontece que o universo existe. A natureza não liga para as nossas classificações e ela funciona. Em outras palavras, precisamos resolver esses 2 problemas se queremos ter uma descrição mais realista do mundo em que vivemos. Dito isso, a questão que se coloca é a mesma que iniciei o capítulo: como procurar pela teoria da gravitação quântica. Veremos mais tarde que no momento essa teoria está fora do nosso alcance experimental e observacional. Isso significa que não temos orientações empíricas diretas para a pesquisa da gravidade quântica, como, digamos, os espectros atômicos que guiaram a descoberta da mecânica quântica. Ou seja, nossa saída é a matemática. Porém, à primeira vista, pode parecer que o espaço de teorias possíveis é muito grande
e que tudo poderia valer. Pode parecer também que essa teoria seria uma forma de metafísica, já que não temos como, no momento, acessar experimentalmente os domínios da gravitação quântica. Essa preocupação é injustificada. Explico. Se isso fosse verdade, teríamos muitas teorias completas, com formulações preditivas e coerentes com a mecânica quântica e a relatividade geral. Ao invés disso, a situação é exatamente oposta. Não temos nenhuma teoria que mereça ser chamada de boa, apenas prototeorias. No fim das contas, a consistência que essa nova teoria precisa ter com a relatividade geral e a mecânica quântica é uma restrição extremamente rígida e reduz quase a zero as alternativas matemáticas. Parece que apenas uma teoria será capaz de realizar a tarefa de quantizar a gravidade. Atualmente, os métodos convencionais de quantização de campos são baseados na técnica de expansão perturbativa de campo fraco. De maneira grosseira, o método se baseia em tentar descrever um sistema físico utilizando como um ponto de partida um sistema ultra simplificado e ir adicionando pequenas correções pouco a pouco, de maneira controlada. Essas correções são as perturbações. Aos poucos, uma descrição aproximada do sistema começa a emergir, e junto a ela surgem alguns problemas, que podem ou não ser tratados. Quando digo problemas, me refiro a quantidades que podem apresentar valores infinitos quando somadas, algo indesejável e sem nenhum valor para uma teoria física. Quando isso acontece, significa que não estamos levando em conta algum fator que poderia evitar esses infinitos. A busca desses fatores pode se tornar um problema incalculável pela matemática atual, ou de natureza ainda desconhecida pela física. Então, uma saída é encontrar essas correções com medições nos laboratórios. E acredite, isso funciona com uma precisão jamais alcançada por nenhuma outra técnica humana. Em resumo, a técnica da perturbação permite criar uma estrutura matemática minimamente analisável, mesmo que seja aproximada, e os custos dessas aproximações são pagos via experimentos em laboratórios. Ou seja, essa construção é um método híbrido para solucionar um problema matemático. Um pequeno passo sutil desse método, e que às vezes passa despercebido para as quantizações mais comuns, é que em todo momento se considera que o espaço-tempo é do tipo plano, ou seja, espaço-tempo de Minkowski. A aplicação desse método na relatividade geral falha miseravelmente porque produz uma teoria não renormalizável, ou seja, produz uma expressão matemática que precisaria de infinitos experimentos para acabar com os infinitos que surgem na expressão matemática. Percebeu? Para acabar com os infinitos da matemática, eu preciso fazer infinitos experimentos. Ou seja, o processo de renormalização não funciona, pois nesse caso ele só transfere o infinito de lugar. Eu os retiro da expressão matemática e os coloco no laboratório. Isso não deveria surpreender ninguém, pois a relatividade geral alterou radicalmente as noções de espaço e tempo para concordar docilmente com uma teoria de espaço-tempo plano perturbada, mesmo que isso chegue a funcionar para baixas energias. Isso implica que precisamos de algo novo, algo diferente do que existe e que possa acomodar as estranhices da relatividade geral. Atualmente existem algumas alternativas, sendo as mais conhecidas: gravitação quântica de loops, cordas, triangulações dinâmicas, geometria não comutativa, mecânica quântica do espaço-tempo de Hartle. Não é uma teoria, mas é um formalismo. Soma euclidiana de Hawking, cálculo quântico de Regge, teoria dos twistores de Penrose, conjuntos casuais de Sorkin, abordagem determinística de Troff, teoria de Finkelstein,
mas por enquanto são apenas candidatas de uma prototeoria. É notório que muitos dos avanços mais marcantes da física teórica aconteceram em situações semelhantes à que vivemos hoje. A necessidade de encontrar uma estrutura teórica comum para dois conceitos básicos e aparentemente conflitantes. Por exemplo, o objetivo de relacionar as órbitas de Kepler com a física newtoniana nos trouxe a gravitação de Newton. Relacionar a teoria de Maxwell com a relatividade galileana nos trouxe a relatividade especial. Relacionar a teoria de Maxwell com a termodinâmica nos trouxe a mecânica quântica. Relacionar a relatividade especial e a mecânica quântica nos trouxe a descoberta teórica de antipartículas. Relacionar a relatividade especial com a gravidade de Newton nos trouxe a relatividade geral. Portanto, a pergunta que devemos fazer é: o que realmente aprenderemos relacionando a mecânica quântica com a relatividade geral? Não se trata apenas de solucionar um problema formal. O que realmente precisamos é de um esquema conceitual, em que os insights obtidos com a relatividade geral e a mecânica quântica se encaixem. Porém, no momento, essa visão não é uma visão majoritária na física teórica. É consenso que a mecânica quântica foi uma revolução conceitual, mas muitos teóricos não veem a relatividade geral da mesma maneira. De acordo com eles, a descoberta da relatividade geral foi apenas a descoberta de uma teoria de campos que conhecemos apenas aproximadamente. Portanto, de acordo com essa visão, relatividade geral não deve ser levada muito a sério como uma orientação para os novos desenvolvimentos. Para Rovelli, essa opinião deriva de uma confusão. A confusão entre a forma específica da ação de Einstein-Hilbert e a modificação das noções de espaço e tempo implicadas pela relatividade geral. Se você ainda não sabe o que é a ação de Einstein-Hilbert, não se preocupe, falaremos dela mais tarde. Por ora, entenda ela como se fosse a equação de Newton para o espaço-tempo, uma espécie de F igual a ma, turbinada. É claro que a ação de Einstein-Hilbert, da forma que a conhecemos hoje, pode muito bem ser uma aproximação para baixas energias de uma teoria muito mais abrangente. Mas isso não muda o fato que a relatividade geral modificou as noções de espaço e tempo de maneira profunda. E isso está resumido em duas ideias que falaremos mais para frente: invariância de diffeomorfismo e independência de background. Isso significa que mesmo que a equação que estamos utilizando seja uma aproximação, esses dois conceitos, invariância de diffeomorfismo e independência de background, são fundamentos profundos que merecem um destaque na busca de uma teoria da gravitação quântica. De acordo com Rovelli, a relatividade geral, sim, trouxe uma revolução conceitual tão grande como a mecânica quântica e deve ser utilizada como ingrediente básico na construção de uma nova teoria. Do outro lado, quem se opõe a essa abordagem acredita que estamos vivendo um replay do que ocorreu com uma teoria formulada pelo físico italiano Enrico Fermi, que, embora previsse resultados corretos, era uma teoria não renormalizável. Logo depois, descobriu-se que a teoria de Fermi era uma aproximação para baixas energias de uma teoria mais ampla, chamada teoria eletrofrágil, de Glashow, Weinberg e Salan. Com os inputs da teoria da grande unificação, supersimetria e teoria de Kaluza-Klein, a busca por uma correção em altas energias da relatividade geral, livre de catástrofes no ultravioleta, levou a teorias de derivada superior, supergravidade e, finalmente, a teoria das cordas. Mas esse será assunto para o próximo capítulo.